Oi, gente, tudo bem? Bom dia. A gente vai falar aqui, né, provavelmente sobre a última parte aí dessa matéria, falando sobre imperialismo, tá? E a gente já vai falar sobre a questão das resistências, né? E como isso aconteceu, tá? Foram muitas resistências, né? Foram muitos povos aí que foram invadidos, dominados, roubados, muita gente morta, tá? E, na verdade, se vocês pararem para pensar, esses países sofrem, né, com a dominação que aconteceu há tanto tempo, né, aconteceu há quase 200 anos atrás, né, na verdade mais um pouco de 200 anos atrás, eles sofrem até hoje, né, com essa ocupação e com esses problemas que eles tiveram, tá bom? Aí a gente vai falar aqui, ó, resistência ao imperialismo, né? Comecei a falar na outra aula, no finalzinho de ontem, né, da aula de ontem, mas aí hoje a gente dá continuidade aí e termina a mesma matéria, que vai falar sobre as resistências, como aconteceu realmente, vai falar sobre o sentimento de nacionalismo, né, que vai existir depois, né, esse orgulho do país, tá? Olha só, os movimentos de resistência à dominação imperialista tiveram início desde os primeiros anos de contato entre os africanos, asiáticos e europeus. Já falei isso, né? No século XIX, as ações de resistência se intensificaram ainda mais, principalmente por causa da intensa violência empregada pelos colonizadores. Violência, gente, essa violência ela aconteceu em várias esferas, tá? Foi uma violência em relação à agressividade mesmo, bater, matar, foi uma resistência em relação a desrespeito cultural, foi uma violência social, né, de questões de subsistência, questão de salários muito baixos, menosprezo da sociedade, tá bom? Violência, ó, empregado pelos colonizadores. As políticas imperialistas não foram aceitas de modo passivo, não mesmo, pelos povos asiáticos e africanos, né? Asiáticos, africanos e da Oceania, né? Os movimentos de resistência ocorreram em diversas regiões de modos variados. Em alguns casos foram necessárias lutas armadas e mobilizações militares, mas ações cotidianas também foram frequentes, né? Como sabotagem de equipamentos, né? Destruir o equipamento, implantações dos estrangeiros, né? A manutenção da prática cultural local em detrimento das imposições, ou seja, contrário, né? As imposições europeias também representava um modo de resistência. Ir contra as imposições também representava um modo de resistência. Vamos conhecer alguns exemplos de movimentos de resistência às políticas imperialistas, tá bom? Esse filme, os filmes que eu falei, os filmes que eu citei, os filmes que estão ali na aula de ontem, eles mostram algumas dessas ações, tá? Olha só, na Ásia, na Índia, houve uma grande resistência ao domínio inglês. Naquela época, a Inglaterra adotou diversas medidas que transformaram o dia a dia da população, influenciando inclusive os costumes tradicionais, como, por exemplo, roupa, o tipo religioso, né? A Índia é conhecida pelas questões religiosas. Lá existem, acho que mais de 10 mil deuses diferentes, né? A religião hindu, o budismo imperam lá. E a Inglaterra a Inglaterra é anglicana, né? Então é cristã anglicana, então vai totalmente contra essas ideias dos indianos, tá? Muitos indianos eram convocados para integrar as forças do exército inglês e auxiliar na dominação imperialista, que recebeu o apoio de parte da elite indiana. Esses soldados ficaram conhecidos como cipaios. Cipaios. Ao longo dos anos, foram recrutados por milhares de cipaios para atuar na garantia dos interesses ingleses.
Em 1857 e 1858, alguns cipais se revoltaram contra os ingleses e atacaram as forças imperialistas. Mesmo sendo violentamente reprimidas, as revoltas representaram um importante ato de resistência contra o domínio estrangeiro. Tá? Aí a gente tem aqui uma representação de uma rainha, a rainha do Estado com E maiúsculo, né? Então ela era uma chefe política de Jhansi, né? No norte da Índia, que durante as revoltas ela liberou um exército de resistência e lutou até a morte, sendo atualmente considerado um dos principais símbolos na luta contra a dominação colonial inglesa na Índia. Aí a figura da mulher aí atuando, né, gente? O Império Etíope, liderado pelo governante Menelik II, empreendeu ações de defesa contra a ocupação inglesa, italiana e francesa na região, né? Reunindo cerca de 70 mil pessoas em um exército. Em 1886, Menelik II venceu conflitos com as forças imperialistas e legitimou a independência dos etíopes em relação às potências estrangeiras. Tá? No século XIX, o povo Nandi ocupava a região onde hoje é o Quênia. No período imperialista, sob dominação inglesa na região, os Mandis se organizaram em um exército armado para lutar contra a construção de uma ferrovia em suas terras. Ao longo de 7 anos, eles se mobilizaram contra as forças inglesas. Porém, em 1905, o líder Nandi foi morto e o movimento da resistência foi enfraquecido. Aqui, povo Nandi. Tá? Aqui, outro povo, os guerreiros Zulu, ok? Outro povo que realizou um movimento de resistência foram os Zulus. Eles habitavam a região sul da África e lutaram contra a dominação inglesa. Após a invasão do seu território em 1878, os Zulus saíram vitoriosos de uma grande batalha que ficou conhecida como Isandavana. No ano seguinte, porém, os Zulus acabaram derrotados pelos ingleses. Olha o tipo de armamento que esse povo utilizava, gente. Tá? O tipo de armamento que esses grupos utilizavam. Essa imagem aqui é essa imagem representada no início do capítulo. Vou voltar lá para mostrar para vocês. É essa imagem aqui, o povo Zulu, né, lutando contra o colonizador aí inglês, tá? De maneira nenhuma um escudo, né, provavelmente de pele ou de madeira trançada, e uma lança vai ser mais forte do que uma arma de fogo e uma espada de metal. Tá bom? Quando a gente trata de uma sociedade inteira, dificilmente esse povo aqui consegue uma vitória sobre a questão de uma cavalaria, por exemplo, né? Armada com arma de fogo, tá? Dificilmente. Até porque, eu não sei se... Eu acredito que sim, mas no início do século XX, né? 1910, 1905, a Europa já tinha metralhadora, tá? Então aí já mostra a dificuldade, né, de confrontar um arco e flecha, uma lança com metralhadoras, tá bom? Então, toda essa busca aí, né, esses conflitos aí, tá? Eles vão gerar um nacionalismo, tá? Um nacionalismo é um sentimento de valorização, né, do seu próprio país, da sua própria região, tá? Isso vai acontecer por causa dessas lutas, né, em decorrentes dessas lutas, tá? Olha só, o nacionalismo na África e na Ásia. Ao longo dos anos,
As imposições geradas pelas políticas imperialistas motivaram um forte sentimento de revolta entre os povos asiáticos e africanos, que desencadeou os movimentos de resistência, né? Nesse contexto surgiram também muitas ideias nacionalistas. Aqui tem um quadrinho amarelo aqui, ó. Nacionalismo, conjunto de sentimentos de valorização e exaltação da nação, de mostrar que a nação é maravilhosa, é excelente, boa e tudo mais. Políticas nacionalistas envolvem o reconhecimento da identidade comum e a defesa de uma perspectiva de união em relação a outros povos ou nações. Tá? Então, o nacionalismo é uma ideia de união e lembre-se disso, que a gente vai precisar desse conceito para entender depois a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, guardem esse conceito aí na cabeça de vocês, a ideia do nacionalismo. Ok? Então, a partir dessas ideias nacionalistas que existem na África, aí vai haver uma ideia de que a África é um continente e merece respeito e as pessoas aí vão começar a desenvolver e vai haver crescimento de escolas, universidades e crescimento social e tudo mais, tá? Aqui, ó, na Índia, nacionalista baseada em propostas de independência das regiões sob domínio imperialista. Na Índia, a opressão inglesa marcou a construção do nacionalismo indiano. Entre o final do século XIX e o início do século XX, formaram-se diversos grupos populares que buscaram a independência do país, conquistada só em 1947. Tá? O pan-africanismo, e depois a gente vai entender por que vai ser aqui ó, em 1947, tá bom? Também guardem isso aí. Vamos lembrar dessa página aí para o futuro, né? Que isso aí vai... A Segunda Guerra Mundial tem muito a ver com tudo isso que a gente está vendo aí, tá bom? Olha só, o pan-africanismo, tá? Na África, o nacionalismo era forte, principalmente entre os membros da elite. Nas grandes cidades, muitos jovens passaram a perceber a lógica de dominação imperialista, que utilizava a exploração do trabalho das populações locais e as riquezas naturais com o objetivo de enriquecer a economia das potências europeias. É aquilo que eu falei. Eu retiro as riquezas locais, levo para a Europa e lá na Europa eu produzo faço um produto e volto para vender aqui. Tá? Basicamente é isso. Então, assim, eu pago uma miséria para essa população aqui, eu levo minha matéria-prima daqui para cá, chega aqui, eu produzo alguma coisa, pagando mais dinheiro para essa população aqui e vendo aqui por um preço alto. Tá? Só que antes disso eu preciso convencer essa população de que é importante comprar esse produto. Tá bom? A gente tem um exemplo aqui, ó. Esse rapaz pode estar sendo considerado um herói, por exemplo, né? Não sei, a gente ainda não viu isso aqui muito bem, mas ele tem um paletó, né? Ele tirou uma foto que claramente são coisas trazidas pelos europeus para essa região onde ele vivia, tá? Então é isso aí, essa ideia desse convencimento de que algo é importante, tá? Então, graças ao inconformismo desses jovens com as injustiças que ocorriam na região africana, um movimento se destacou na defesa, né? Se destacou na defesa do nacionalismo africano, o pan-africanismo, tá bom? Criado no final do século XIX por pensadores afrodescendentes, dos Estados Unidos e das Antilhas. O pan-africanismo propunha a autonomia e a união do continente africano. Essas propostas foram difundidas entre os povos africanos, que também passaram a ter adeptos do pan-africanismo. Tá? Aí vai ter essas propostas aí, ó. Esse rapaz é um dos principais defensores, né, desse pan-africanismo, e vai ser essa ideia dessa união aí em prol de uma África livre, né, em conquista disso aí, tá bom? Gente, eu estou tentando fazer vídeos com 15 minutos por causa da postagem no YouTube, né? Então vou acabar aí com a gravação, depois a gente continua, falou? Valeu!